Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, dia de Santo Antônio e dia de Exu, e dia também de Ecoar Alto, mais uma edição inédita e fresquinha do nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje a gente te convida para entender ainda mais sobre o mundo do cordel e sua importância para além das rimas e métricas. Na sintonia a gente também vai adentrar na saúde, agroecologia, meio ambiente, direitos e muitos outros assuntos importantíssimos para a gente debater esse bem viver para toda a sociedade. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa boa prosa que só está começando. Se liga nos destaques do programa de hoje. As transformações do São João através do tempo e do espaço. Conversamos com uma pesquisadora para entender como a festa junina se espalhou pelo Brasil e o que mudou nessa migração. Braskem contraria a CPI e acelera a obra considerada ilegal por moradores do bairro isolado em Maceió. Acampados do MST na Paraíba afirmam que não haverá recuo após serem amarrados e terem barracos queimados. Dia de São João é feriado? Vamos saber quais cidades param para celebrar o mais famoso Santo Junino. MST conquista outorga de frequência e reinaugura a rádio comunitária em assentamento do MST. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Junho é aquele mês especial que tem até nome de festa, né? Festa junina, dá um calor no coração, mexe com a nossa sensibilidade, é só caminhar na rua, que a gente já sente o cheiro diferente, aquele cheiro de pamonha, aquele cheiro de milho fervendo, as bandeirinhas mexem com o nosso imaginário, até escuta uma sanfona chorando ali perto, enfim, são muitos elementos, são muitas coisas que mexem com a gente quando São João vem se aproximando. Para falar bastante sobre essa festa, porque não é pouco que tem que se debruçar, é muito, a gente vai conversar agora com uma especialista, que talvez não seja uma especialista academicista em São João, mas é uma especialista de vivência. É a professora Gisa Carvalho, que ela é do Ceará, se formou na Universidade Federal do Ceará, mas fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente mora no Maranhão, onde atua como professora adjunta na Universidade Federal do Maranhão. Professora, desde antes eu queria te agradecer pela disponibilidade, vai ser uma alegria conversar contigo, viu? Oi, Lucas, eu que agradeço pela possibilidade de conversar aqui com vocês sobre esse tema que é tão interessante, tão instigante. Com certeza. Você tem esse currículo gigante que eu falei, passando por diversos estados do Nordeste, mas além de tudo tem mais um elemento super importante que eu não comentei, que você defendeu, você realizou seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, apresentou sua tese em 2019, Novelo Diverso, Fios da Memória, Tradição e Performance tecendo a poesia de cordel. E aí eu já fico aqui imaginando todos os universos, todos os fios de memória que a gente pode traçar entre São João e cordel, onde essa história começa, onde termina, provavelmente não termina em lugar nenhum, né? E aí eu já fiquei até pensando naquela história, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Será que dá para fazer essa resposta? O que veio antes, o cordel ou São João, professora? Olha, eu acho que eles, assim, é a história do ovo e da galinha mesmo, né? Assim, a gente tem aí essa pergunta sobre a origem, ela acaba sempre trazendo esse tipo de ideia, né? Assim, sempre tem uma coisa que vem antes, aí vem antes, vem depois, vem antes, vem depois, e no fim das contas vem tudo meio que junto e de lugares diferentes também, né? Assim, vem de experiências diferentes. A gente, aqui no Nordeste, essa experiência da relação do cordel com São João não está em todos os estados, né? E a própria, as outras experiências de festas juninas, de comemoração dos santos juninos, não necessariamente estão relacionadas ao cordel. Eu acho que tem muito mais a ver com uma experiência estética, né? De sentido das imagens ali, de uma relação do sertão, porque o cordel ele está muito associado, né, a essa presença do sertão, porque é uma poesia que se faz com muita força no sertão, e a festa junina também está ali relacionada a esse cenário, a esse ambiente, né? Então, eles são coisas cujas origens, elas partem de lugares e de tempos diferentes, né, de temporalidades diferentes. Mas, se a gente for pensar aí numa história da festa junina, né, a minha leitura, né, é de que a festa junina teria vindo antes,
porque, enfim, é uma festa que, a princípio, dialoga ali experiências católicas e pagãs, né? Assim, é a festa de três santos, aqui no Maranhão são quatro santos, e aí você tem o cordel já bem, né, bem numa experiência nordestina. Essa festa junina, como uma festa católica, ela vem de outras vivências católicas também, né? Assim, coloniais, inclusive, colonizadoras também. E com relação ao cordel, esse cordel que a gente conhece hoje, né, aqui no Nordeste, ele é nordestino, né? A gente tende, às vezes, a relacionar ele, a dizer que ele tem origem ibérica. Ele até tem contribuições, grandes contribuições ibéricas, mas ele não é necessariamente português, né? Como a gente costuma aprender na história oficial, né? E aí ele se integra ali como uma das atividades que se vivencia nessas festas, nesses espaços do festejo junino, né? E aí, enquanto eu converso aqui contigo, eu vou falando e vou vendo a imagem da festa do São João de Campina Grande, que é uma festa muito grande, é uma festa muito bonita e que tem vários espaços em que se vivenciam manifestações artístico-culturais do Nordeste, assim, das mais diversas formas, da comida, da dança, da música, e também da experiência do cordel, né? Assim, tem bancas de cordel lá no São João de Campina Grande, as imagens das estilogravuras, que a gente também costuma, às vezes, chamar de cordel, né? Assim, numa linguagem mais de senso comum, da experiência cotidiana, são as imagens de estilogravura fazem parte dos cenários ali da festa junina de Campina Grande, né? Das festas juninas também, se eu for falar no Ceará, por exemplo, no meu estado, onde eu vivenciei mais festas juninas, né? A gente tem muito essa coisa da estética do cordel, né? Mas acredito que se for para pontuar, assim, para marcar uma linha do tempo, pensar nessa linearidade, acho que o São João veio antes do cordel, na nossa experiência, pensando nessa experiência contemporânea de São João e de cordel que a gente tem hoje, né? Aí realmente, se a gente for pensar outros tipos de cordel, de onde vem o cordel, de onde vem o São João, aí a gente vai começar a encontrar outros atravessamentos de outros tempos, de outros lugares, de outras experiências, né? E elas vão aí fazendo isso que você falou, né? Da experiência do ovo e da galinha. Encontros e desencontros, muitas vezes. Maravilha. Um debate que não tem fim, né? Assim como a junção do Cordel e São João também não tem começo, não tem um meio e fim, é todo um grande processo. Então eu estou E que fazendo bom que não tem fim, né? Assim, que tá acontecendo, que tá vivo, que tá pulsante. que está mutável, né? Se transformando. Quero falar um pouquinho sobre isso, até essa próxima pergunta, porque eu estou fazendo aqui, né, um pequeno gráfico mental na minha cabeça e estou pensando o seguinte. Então, podemos dizer que o São João ganha como sendo mais antiga uma manifestação, mas o Cordel ganha um ponto em outra partida, pensando como uma experiência genuinamente brasileira, mais intensamente do que o São João. Mas agora, por outro lado, vem a próxima questão, que é a dispersão, essa saída do Nordeste, porque são duas expressões que nasceram lá, que se envolvem em muitos aspectos, mas que tomaram o Brasil. Inclusive, na sua tese de mestrado, você faz uma comparação com Campina Grande e também com Rio de Janeiro, né? Você traz ali a Feira de São Cristóvão. Eu queria te ouvir um pouquinho por que essa escolha de analisar uma cidade fora da região Nordeste. Foi uma maneira de mostrar a pulsão dessas manifestações, especialmente do cordel, que é o seu objeto de pesquisa, ou também trazer um pouquinho de uma problematização em alguns aspectos, como essa cultura é apropriada, é mutável, enfim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os aspectos positivos e não tão positivos sobre essa dispersão dessas manifestações quando saem do país Nordeste. Então, foi por esses dois motivos que você elencou aqui, né? Que você colocou aqui. Tanto para pensar essas transformações, né? Isso que você está chamando de mutação, eu trato como transformação, assim, né? Como esse agregar de novas experiências, essa relação que é dialética, né? Que recebe contribuições, que deixa contribuições por onde passa. E também para não ficar restrita ao Nordeste brasileiro. Porque, assim, é muito comum exatamente isso que a gente está falando aqui, assim, o cordel ser associado imediatamente ao Nordeste. Porque é onde ele é mais pulsante, é onde ele acontece com mais frequência, é onde é mais fácil de encontrar. Mas a gente sabe que ele não está só no Nordeste, né? Ele está espalhado pelo país. Então, me interessava ver também essas outras experiências espalhadas
pelo país, né? Não dava, né, no tempo de uma tese, não dava para eu ir em todos os estados, ainda que eu tenha proposto isso no meu projeto. Mas eu escolhi um lugar fora do Nordeste para ver, para apontar para esses caminhos, assim. Que cordel é esse que se vivencia no Brasil fora do Nordeste, né? E aí eu fui olhar para esse cordel do Rio de Janeiro, mas ainda muito atrelado à experiência nordestina, porque lá na Feira de São Cristóvão, a Feira de São Cristóvão é uma feira de tradições nordestinas. Então, essa feira marca muito forte essa questão da origem, né, da origem geográfica. Então, assim, essa feira aqui, ela está no Rio de Janeiro, mas ela é uma feira nordestina. E aí, na minha discussão, né, especificamente sobre São Cristóvão, me interessou muito, nessa perspectiva das transformações, aquilo se queria segurar com tanta força de tradição que nem era mais vivenciado aqui no Nordeste, se prendia a um passado tão precioso, tão encapsulado, que ele não tinha representação na realidade, assim, que a gente pode dizer assim, né, na realidade do Nordeste atual. Ao passo em que também tinham transformações muito absurdas, né, assim. Então, um dia eu cheguei lá para ver uma cantoria de viola, cheguei lá e aí a música que estava tocando, se não me engano, era Vitor e Léo. E aí, com o argumento, assim, é o sertanejo, né? Assim, então é um sertanejo de onde? Que sertanejo é esse, né? Posso dizer que não é? Não, porque até porque meu papel ali era olhar e tentar entender o que que esses fenômenos estavam me dizendo, né? Assim, o que que essa mudança estava me dizendo. Então, quando eu olhava para a feira e via, eu fui na feira, eu fui em outubro, eu fui em julho, eu fui, deixa eu ver, eu acho que fui em março, eu vi momentos diferentes do ano, né? E em todos eles, por exemplo, eu encontrava bandeirinhas de São João. Um cenário muito associado a esse cenário da festa junina, porque o Nordeste, fora daqui, ele estava muito atrelado, está, né, muito atrelado a essa coisa da festa junina, das cores, dos tons terrosos, né, das imagens. Então, assim, tinha muita imagem de barro, muito lugar, assim, com as paredes meio que de barro, bom, esse barro mais aparente, assim. Esse cenário, ele é retomado quando a gente vai tratar da festa junina, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi o convite da festa junina da escola do meu filho, e o convite, ele ele é a caatinga, né? Assim, ele é um cenário marrom, com algumas coisas assim, um pouco alaranjadas, e cactos. Isso aqui no Maranhão. O Maranhão, se a gente, é o último estado do Nordeste antes de chegar no Norte. O Maranhão é super úmido, né? Assim, aqui em São Luís, aqui em São Luís não é Caatinga. São João que é vivenciado aqui não é esse São João, não é o mesmo São João lá de Campina Grande, que não é o mesmo São João do Ceará, ainda que de Campina Grande esteja mais próximo do Ceará do que daqui do Maranhão, né? Que aqui é a experiência do Bumba Meu Boi. E aí a gente vai vendo assim, que muito dessa experiência é uma experiência estética mesmo, assim, né? De um São João que ele é uma espécie, me parece assim, como se ele fosse uma homenagem, uma ode ao sertão. Sabe? Assim. E ok, tudo bem ser, né? Assim, não estou dizendo que isso é um problema, nem estou dizendo que essa é a única forma de São João, né? Não é a única forma. Mas é uma das formas, e é uma forma que a gente se lembra imediatamente quando fala em São João e quando fala em Nordeste. Tanto que a nova novela das 6, que se passa no Nordeste, né, foi muito criticada, inclusive, quando ia estrear, porque era aquela coisa dos personagens todos com barro na cara, né, assim, suados, nesse cenário sertanejo e tudo, então tem esse diálogo. E aí, voltando para a tese, né, assim, que eu fiz esse caminho todo para voltar lá para a tese, me interessava olhar no Rio de Janeiro o que foi levado do Nordeste para lá e o que permanecia, né? Alguns dos meus entrevistados lá no Rio de Janeiro, eles tinham se mudado para lá nos anos 70 e não voltaram mais ao Nordeste. Então, aquilo que eles diziam que eles iam buscar na Feira de São Cristóvão era o Nordeste dos anos 70. Tinha uma coisa de nostalgia, tinha uma coisa ali de saudade, né, de memória, que era a memória deles, que não foi o Nordeste que eu vivi, né? Porque eu nasci no final de 89, então assim, eu já venho vivendo os anos 90. Quando eu começo a ter percepção das coisas, já vem ali nos anos 2000 com o primeiro governo Lula, né? Que transforma significativamente a imagem do Nordeste,
inteira, né? Assim, a experiência do Nordeste. Então, aquele Nordeste que eu encontrei lá na Feira de São Cristóvão, para mim não tinha significado nenhum. Mas eu também tinha que entender que o meu Nordeste não era o Nordeste absoluto, né? Não é o único Nordeste possível. Aquele Nordeste que eles estavam vivenciando ali, que eles estavam apegados, que eles se sentiam emocionados ao encontrarem ali, também era um Nordeste forte, né? Era um Nordeste importante. E era um Nordeste vivo, porque é o Nordeste que está na memória deles. E aí, assim, todos eles dialogam com outras experiências de Nordeste também, né? Eu morava com uma moça do Piauí, e aí eu fui até a casa dela, assim, na roça, né, e tudo, e é também outra experiência completamente diferente daquele festivo lá da Feira de São Cristóvão, da minha experiência que era de praia, né? Enfim, eu nasci em Fortaleza, eu cresci em Fortaleza, centro urbano de praia. Então é uma outra experiência de Nordeste também, né? Essa das praias de águas quentes, né? Do Mar Verde. Mar Verde esse que não acontece aqui em São Luís do Maranhão, né? Então, assim, outra experiência de Nordeste. E todas elas vão compondo esse arcabouço aí de possibilidades do que a gente trata como o Nordeste, que a gente vai encontrando e que a gente vai experienciando, inclusive quando sai daqui, e que a gente vai, às vezes, até identificando com mais força as marcas, né, e as delimitações desse espaço quando a gente sai, né, quando a gente se distancia e olha para aquilo tudo, né, assim. Nossa, que complexo tudo isso, professor. A gente fica escutando e ainda mais tentando entrar na tua cabeça para ver todos esses caminhos, esses perpassos e essas reflexões que te trazem, tentando imaginar como uma pessoa numa tese de doutorado consegue sintetizar tudo isso e entregar. Enfim, são muitos os Às vezes não desafios. consegue, não. E às vezes não consegue, a resposta é simplesmente isso. Professora, o papo tá ótimo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Mas eu só queria então encerrar aqui a nossa conversa, agora voltando um pouquinho pro cordel e ouvindo um pouquinho se todas essas experiências que tu tá descrevendo de transformações, esses diferentes Nordestes, esses diferentes São Joões, eles também se aplicam de certa forma no cordel, mas também numa perspectiva de mudança, o quanto que eles estão, existe um imaginário, existe um cordel consolidado na sua concepção, ali quando a gente fala há mais ou menos 100 anos, assim, que tu estava traçando um pouquinho desses grandes nomes do cordel aí, entre Leandro Gomes de Barros, Manuel Monteiro, enfim, esses nomes. De lá para cá, a gente viu uma grande diferença, uma grande evolução, ou o conteúdo, claro que mudou, porque as coisas mudaram, mas o que que a gente vê de preservação no cordel e o que a gente vê que ele também participa dessas grandes viagens nordestinas pelo Brasil? Olha, lá no final da minha tese, eu tenho um sentimento, né? E é óbvio que é um sentimento baseado em todo esse trajeto aí acadêmico de investigação, né? Mas assim, eu termino a tese com uma ideia de que a grande transformação do cordel, ela está sendo levantada e conduzida pelas mulheres no cordel. O cordel, ele foi, a história do cordel, a história oficial, né, vinha dizendo que o cordel era uma poesia masculina, que era uma poesia conservadora, e realmente teve muito mais visibilidade a poesia dos homens, essa poesia conservadora. O que não é verdade é que só existiam homens, e que só existiam discursos conservadores, né? As mulheres também escreviam, também publicavam, às vezes assinavam com nomes de homem, porque não podiam publicar com seus próprios nomes. Ou então tinham suas histórias apagadas, né, silenciadas. Então, eu acho que a grande transformação que a gente está vivenciando no cordel hoje não é a presença das mulheres, mas é a visibilidade da presença das mulheres, que já existe desde que o cordel existe, mas que eram silenciadas. E aí essas mulheres, quando elas vêm para o cordel, elas vêm dizer que, olha, eu não vim embelezar a poesia, eu não vim só para cumprir cota em evento de homem. Eu vim realmente para trazer aqui as nossas contribuições, os nossos posicionamentos, a nossa luta política, e os temas que nós quisermos trazer, né? Assim, falar sobre o que quer que seja.
E aí você tem, por exemplo, Anjari de Arraes, que tem um cordel sobre, numa perspectiva baseada no Sartre, né? Assim, você tem a reescrita do mito de Pandora pela Julie Oliveira, e tantas outras poetas, né? A Salete Maria, que traz conteúdos do direito no cordel, né? Então são, assim, como você disse, são os conteúdos que mudam, são os meios de divulgação, né? O cordel hoje está na rede social, né? O cordel está no Instagram, o cordel está no TikTok, numa declamação, e está também no folheto, né? Continua vindo no folheto, continua vindo nos impressos. O que se mantém, assim, o que para poetas, né? Assim, a grande definição do cordel está na métrica, rima e ritmo, né? Uma questão mais da forma da poesia. Eles defendem que você seguindo isso, você vai estar fazendo cordel, né? Eu olhando como pesquisadora, né? Eu não faço cordel, eu não escrevo, não declamo, não, mas eu quando olho para o cordel, o que eu vejo vai além dessa métrica, né? Vai além dessa questão mais material. Ela está relacionada à estética, ela está relacionada à experiência, ela está relacionada àquilo que as pessoas chamam de cordel, né? Que é o que as pessoas experienciam como cordel. Então, essas experiências dessas mulheres que estão aí convocando mudanças, convocando novos significados, convocando novas histórias do cordel, né? Elas contam as histórias delas contando a história do cordel, né? Então, isso é uma coisa muito importante para essa modificação, para essa transformação e para a permanência do cordel, né? Se fala muito assim que a gente tem que preservar a cultura, a gente tem que preservar a festa junina, a gente tem que preservar o cordel. E como é que a gente preserva? Aprendendo a lidar com as mudanças, né? Aprendendo a se adaptar, né? Ao que o mundo oferece de formatos novos, de possibilidades novas e de convocações novas, né? Assim, do que o mundo convoca da gente. Que lindo, professora, que lindo, que importante te ouvir, que importante ouvir esses rumos que o cordel vem tomando, comandado por elas, pelas mulheres, dando esse significado tão importante, preenchendo tantos sentidos, sem perder essa essência, essa métrica que já fala tanto, tanto, então é tão bom poder ver que ele vem se ressignificando por sentimentos tão fortes e importantes. Professora Gisa Carvalho, eu queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos ajudar a comemorar esse São João por aqui, viu? Eu que agradeço pela possibilidade de falar aqui sobre o cordel, sobre o São João, trazer essa experiência cultural e colocá-la mais uma vez em circulação, né? Assim, trazer esse tema que é tão importante a gente falar de cultura, é tão importante a gente valorizar a cultura e é tão importante a gente valorizar as transformações culturais, né? Então, eu que agradeço pela possibilidade de conversar aqui com vocês. Perfeito. A gente acabou de falar com a professora Gisa Carvalho, ela que se formou na Federal do Ceará, fez mestrado na Federal do Rio Grande do Norte e hoje atua como professora adjunta na Universidade Federal do Maranhão, não sem antes ter passado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde apresentou a tese de doutorado Novelo Diverso, Fios da Memória, Tradição e Performance tecendo a poesia de cordel. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar um recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir nosso programa de graça aí na sua rádio, na sua emissora comunitária, regional, educativa, enfim. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nesse cantinho especial do país. São dezenas, centenas de emissoras que retransmitem, que colocam o programa diariamente para repercutir pelas ondas do rádio. São pelo menos 300 emissoras junto com a gente nessa missão de pôr o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa.
E por falar em rádios parceiras, a gente lembra que daqui a pouquinho a gente vai falar de uma delas aqui no Bem Viver. Aqui no Ceará, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conquistou uma outorga de frequência. O movimento reinaugurou a rádio comunitária Resistência Salão, no assentamento Salão, no município de Mombaça. A gente vai saber isso daqui a pouquinho, não desliga o rádio que essa informação é bonita demais de acompanhar. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Agora a gente repercute um ato violento, grave, que não pode passar impune. É que 4 homens encapuzados, armados, invadiram o acampamento Canudos em Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. Os agressores amarraram assentados e queimaram os barracos do local. As vítimas ainda foram ameaçadas de morte. Vamos saber mais detalhes com a nossa repórter Gabriela Moncal. Fiquemos sem nada mesmo. Estamos vivendo agora num colégio e de doação, que a gente não tem nada, a gente perdeu tudo. O depoimento que você acabou de ouvir é de Ivoneide Ferreira da Silva. Ela e a família tiveram de se abrigar dentro de um colégio em Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. Todos fugiram às pressas quando o acampamento Canudos, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, foi atacado por 4 homens encapuzados e armados no último sábado. Dona Neide, como é conhecida, se preparava para o jantar com a nora e o esposo, quando por volta das 8h30 da noite, o barraco dela foi invadido. Os homens já tinham rendido seus outros 2 filhos, a nora e os netos, crianças de 5 e 2 anos de idade e um bebê de 3 meses. E eles foram tocando fogo na casa. A gente viu a casa da gente, tudo que a gente tinha dentro, tudo, documento, tudo. Fiquemos só com a roupa do couro, perdemos tudo. Dona Neide conta que os criminosos ameaçaram a todos de morte caso decidissem voltar para o acampamento. O ataque ocorreu após 2 episódios excepcionais. No último dia 30 de maio, pela primeira vez após cerca de 8 anos de ocupação, o INCRA visitou o território e fez o cadastramento das famílias. De acordo com Paulo Romário, da direção estadual do MST na Paraíba, a área da ocupação foi colocada como prioridade para que haja um processo de desapropriação para fins de reforma agrária. Segundo o movimento, a Fazenda Canudos, de propriedade de Demóstenes Bezerra Barbosa, tem cerca de 3.000 hectares. Estava improdutiva e abandonada antes da chegada do Sem Terra, como explica Paulo Romário. As famílias passaram ali a viver e produzindo especialmente milho, feijão, girimum, melancia, mas também criação de gado e de cabras. Tem uma produção de caprino lá muito grande e muito bonita, inclusive. Na última quinta-feira, dia 6, os Sem Terra relataram que o proprietário da fazenda atravessou o acampamento numa caminhonete, acompanhado de um possível comprador. Em nota, o MST destaca que há cerca de 2 anos, um funcionário da fazenda se estabeleceu na área e tem feito de forma recorrente duras ameaças contra os moradores. No boletim de ocorrência que o Brasil de Fato teve acesso, o depoimento cita esse funcionário, de nome Erivandro Alves, que também é vaqueiro, como salienta Paulo Romário. Esse cara que chega, de nome Erivandro, logo se torna administrador da fazenda e começa a criar conflito com os acampados. Foi no primeiro momento por causa de uma produção de capim, depois ele solta o gado dele para a área do acampamento que come a produção dos nossos acampados e vai criando esses conflitos, E aí fomos surpreendidos sábado por esse atentado.
O Brasil de Fato tentou contato telefônico com Demóstenes Bezerra Barbosa. Foi dito que ele não estava disponível e a chamada foi interrompida. A reportagem não conseguiu fazer contato com Erivandro Alves. Caso queiram se manifestar, o espaço continua aberto. O atentado ao acampamento Canudos está sendo investigado pela Polícia Civil de Queimadas e acompanhado pela Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e a Defensoria Pública. Apesar das ameaças, os sem terra não pretendem recuar. Entre eles, Dona Neide, que não abre mão da esperança. A gente vai voltar, sim, se Deus quiser. A gente vai reconstruir os barracos da gente. O sonho da gente tem que continuar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. Esse é um tema que o Bem Viver, no Brasil de Fato, vai seguir acompanhando bem de perto. Diante de casos como esse, a gente faz questão de lembrar sempre o seguinte: a reforma agrária popular é um direito que atende muito mais que as famílias sem terra. É dessa forma que o movimento busca transformações estruturais para todos e todas no nosso planeta. O acesso à terra de forma justa traz vantagens, como relações efetivamente sustentáveis com a natureza. Além disso, ao desenvolvimento da economia solidária, da organização comunitária e da produção de alimentos saudáveis. Isso só para citar alguns exemplos de muitas situações que precisam mudar em uma sociedade que troca vidas por lucro. Vamos voltar agora para Maceió, falar do crime ambiental cometido pela Braskem. Agora a gente vai explicar como que a mineradora está contrariando a CPI e acelerando uma obra considerada ilegal por moradores do bairro isolado. A nossa reportagem foi até a capital alagoana e conferiu que as ações de revitalização seguem aceleradas nos Flechais. Mais de 74% da população deseja ter o direito de sair do bairro. Vamos saber mais detalhes, Douglas Matos conta pra gente. Há 20 anos vivendo nos Flechais, a família das irmãs Maria e Josefa Nunes deseja ser realocada após o crime da Braskem em Maceió. Segundo a estimativa do Ministério Público Federal, das cerca de 2.700 famílias, somente 20% desejam permanecer no bairro. Diante das dificuldades, Josefa desabafa. Focado com nossa indenização justa, porque aqui não tem mais como viver não, aqui não. Eles fizeram da gente animal, nem os animais. Os cachorros foram tirados, os gatos foram tirados, tudo foi tirado. Agora ficamos nós aqui nesse deserto. O acesso aos Flechais só é possível atravessando o centro histórico de Bebedouro e outras regiões que se tornaram desertas. Desde 2018, aproximadamente 60 mil famílias foram retiradas dos 5 bairros afetados pelo afundamento do solo após a exploração de salgema nas 35 minas da Braskem. A comunidade fica situada, portanto, na chamada área de ilhamento socioeconômico. Ou seja, ainda que a região não esteja dentro da área considerada de risco pela Defesa Civil Municipal, todos os equipamentos públicos que atendiam a população foram realocados ou desativados. Essa população vive, portanto, sem transporte público, segurança, escolas ou postos de saúde. Desde dezembro de 2023, as famílias lutam para serem incluídas no PCF, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, o que ainda não aconteceu. O morador Domingo dos Santos, que também é membro do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, denuncia a gravidade do problema. Tem criança aqui que está estudando em Rio Largo. É um absurdo. Se eu tivesse filho pequeno, não deixaria ir para esse lugar longe. Estão estudando na Gruta, no Farol. Então, criança de 5 anos ir no ônibus sozinho. Só que a Justiça, a Braskem, Defesa Civil de Maceió, que é uma defesa civil incompetente, diz que aqui a gente está seguro. Seguro de quê? Valdemir Alves dos Santos caminha por uma das ruas do bairro mostrando as faixas, pedindo a realocação. Colocamos uma faixa com ela, proprietária dessa casa. A revolta aí, olha a frase. Titular: Flechal inútil, Braskem criminosa, justiça se cala e o povo chora. Então a revolta é grande. No relatório final da CPI da Braskem, aprovado em 21 de maio, a mineradora e o vice-presidente da empresa, Marcelo de Oliveira, foram indiciados pelos crimes cometidos na capital alagoana, incluindo o de lavra ambiciosa.
O documento solicita que a Defesa Civil reestruture o mapa de risco, revise os acordos de indenização das famílias atingidas e considere o chamado risco de ilhamento socioeconômico, que ocorre também em outras regiões da cidade, como na Rua Marquês de Abrantes e em regiões do bairro do Bom Parto. Apesar de o texto acolher o desejo de realocação das famílias dos Flechais, as obras de revitalização no bairro, contrariando a CPI, continuam a todo vapor. Elas, inclusive, continuaram durante as sessões em Brasília. É o que coloca o pesquisador e militante do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Carlos Eduardo Lopes. Aquelas obras não poderiam estar mais acontecendo. Se sai um relatório dizendo que a Braskem é a culpada, e quando você vem aqui na cidade, você vê um canteiro de obra, tendo pessoas morando em volta, a gente está havendo uma falha de comunicação da justiça. Exposta à poeira e ao barulho, as moradoras Josefa e Maria são vizinhas ao canteiro da obra que a comunidade condena. Em conversa com a reportagem, Maria Nunes mostrou os remédios que precisa comprar para o tratamento da doença do irmão, que está com pneumonia. Daqui, para ele tomar, olha, 3, 4 vezes desse não morre. Isso aqui, olha, tudo aqui é comprado isso, olha. E foi depois dessa coisa aí que chegou. Ele já teve isso com 3 meses e agora teve de novo, olha. Foi preciso vir médico aqui pra casa e tudo. E é pó, é poeira, é problema, viu pra cima do pobre. As obras estão dentro das 23 medidas previstas no projeto Flechais, criado em 2022 após um acordo entre a Braskem, a Prefeitura, os Ministérios Públicos Estadual e Federal e a Defensoria Pública da União. O projeto pagou uma indenização de R$25 mil por núcleo familiar, mas, segundo a população do bairro, ele foi construído sem a participação e sem a escuta das famílias, desrespeitando o desejo da maioria de sair do local. Irã de Lima Neves falou com a reportagem do Brasil de Fato sobre os prejuízos das obras vizinhas à sua casa. É um absurdo essa obra aqui, né? Gera transtorno sobre transtorno. Já não basta o que já aconteceu e a gente ainda está aqui, ficando aqui nesse sofrimento, né? A poeira, o barulho. No último sábado, dia 8, como uma das ações do projeto Flechais, foi organizada uma feira de empreendedorismo no bairro, marcada pelo baixo número de participantes. Uma parte dos moradores protestou em frente ao evento, afirmando que a iniciativa tinha como objetivo normalizar o caos nos Flechais. Durante a feira, segundo as famílias, o chão tremeu, casas apresentaram rachaduras e diversas ruas ficaram completamente alagadas por conta da chuva. Antônio reafirma a importância de se cumprir o que a CPI da Braskem recomenda no relatório final. O relator falou, tem lá no relatório, pedindo a nossa realocação com a nossa indenização justa. É só os órgãos daqui, fiscalizadores, Defesa Civil, Ministério Público Federal, pegar esse relatório e dizer assim, bora realocar aquele pessoal, porque não é lugar de a gente mais morar aqui. O Brasil de Fato procurou a Braskem, a empresa Diagonal, o Ministério Público Federal e a Prefeitura de Maceió para comentarem os assuntos tratados na reportagem. Foi solicitado um posicionamento sobre o impacto do barulho das máquinas e da poeira das obras para as famílias vizinhas. Sobre a denúncia de que o projeto Flechais foi construído sem a participação da comunidade e sobre a continuidade das obras durante o andamento da CPI da Braskem, mesmo com o aconselhamento dos senadores de se respeitar o desejo de realocação das famílias. A empresa Diagonal informou que, abre aspas, após averiguações internas, junto à área técnica, informamos que a Diagonal não possui qualquer esclarecimento e não pode dar opiniões sobre os questionamentos realizados, pelo fato de não ter participado tecnicamente das ações citadas na reportagem, fecha aspas. Afirmou ainda que o projeto Flechais é fruto de um acordo firmado entre a Braskem, a Prefeitura Municipal de Maceió e os Ministérios Públicos Estadual e Federal, além da Defensoria Pública da União. Segundo o texto, a definição das ações, bem como a execução, está sob responsabilidade das partes que assinaram o acordo e o entendimento da empresa é de que elas são as mais recomendadas para um posicionamento a respeito.
A Prefeitura de Maceió, em nota, informou que a administração municipal e, abre aspas, órgãos da Força Tarefa, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública da União promoveram audiências públicas nas quais a comunidade dos Flechais foi ouvida. A partir desses encontros, foram aprovadas ações que beneficiam moradores da localidade. E dentre as iniciativas está justamente a construção de uma creche e escola infantil, que vão garantir cuidados e ensino às crianças. Demandas relacionadas à condução das obras serão encaminhadas à Braskem, responsável pela execução para a tomada de providências que reduzam os danos. Recomendações provenientes da CPI estão sendo avaliadas, fecha aspas. Em seu posicionamento, a Braskem pontuou que, abre aspas, continua implementando as 23 medidas socioeconômicas do Projeto Integração Urbana e Desenvolvimento dos Flechais, com o objetivo de restabelecer a dinâmica socioeconômica da região. A área, de acordo com a mineradora, é constantemente monitorada e, segundo estudos técnicos, não apresenta movimentação de solo associada à subsidência e, portanto, não está incluída no mapa de desocupação definido pela Defesa Civil em 2020. Porém, ainda de acordo com o texto, estudos identificaram uma situação única de ilhamento socioeconômico após a desocupação de imóveis em áreas vizinhas. Fecha aspas. A empresa alega ainda que diversas ações já foram implementadas, como a limpeza urbana e o combate a pragas, cursos de capacitação profissional e serviço de apoio psicológico, além de vigilância e instalação de câmeras de segurança, manutenção da rede de iluminação pública, rota de ônibus exclusiva e gratuita para a população dos Flechais. Também estão em andamento, segundo a empresa, obras de requalificação viária, construção de uma nova unidade básica de saúde e de uma creche-escola. A mineradora diz que todas as obras são realizadas por empresas especializadas contratadas pela Braskem, de acordo com normas ambientais e de segurança, com controle de emissão de poeira e monitoramento de ruídos, e que mensalmente são realizadas reuniões com os moradores para discutir os impactos das obras e adotar medidas mitigadoras quando necessário. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas e Afonso Bezerra, em Maceió, Alagoas. Locução, Douglas Matos. Vale a gente lembrar que o período de chuvas em Maceió se intensifica agora no meio do ano. E além dos impactos socioeconômicos, esse crime da Braskem criou uma bagunça na organização ambiental do local. Será que num período de chuvas poderia, por exemplo, piorar a situação? Em aspectos geológicos, a gente sabe da abertura de imensas cavidades subterrâneas e da contaminação do solo e da água. Então fica a pergunta, com mais chuva, para onde vai essa água? São questões como essa, além de muitas outras, que precisam ser respondidas e colocadas na conta dessa questão. O caso é considerado o maior desastre em área urbana em andamento, isso de acordo com o Observatório da Mineração. Vamos falar agora de uma decisão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, é que foi aprovado o parecer do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, sobre a conhecida PEC das drogas. O texto altera a Constituição Federal para criminalizar a posse e o porte de toda e qualquer droga ilícita sem autorização. Foram 47 votos a favor, 17 contra a PEC. A proposta é de autoria do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. Ela já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a Comissão Especial da Câmara antes de ir a plenário. O deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, afirmou que a proposta beneficia as organizações criminosas. O parlamentar afirmou que a medida aumenta o nível de encarceramento de jovens negros e periféricos. Além disso, Henrique Vieira disse que esse público tende a ser recrutado por facções do crime organizado nas penitenciárias. Já a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas, também criticou a iniciativa. Ela destacou uma contradição da PEC ao dizer diretamente que a medida busca reduzir a criminalidade criminalizando. A PEC é vista como uma reação de setores do Legislativo ao julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, iniciado ainda em 2015. Até o momento, 5 ministros deram votos favoráveis à descriminalização do consumo pessoal de maconha. Foram eles Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ministra aposentada Rosa Weber. Apenas Cristiano Zanin votou contra.
Vamos falar sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, agora sobre uma perspectiva de saúde mental. Uma pesquisa do Hospital das Clínicas aponta uma piora nesse quadro, principalmente em pessoas de baixa renda. Um questionário revelou casos de ansiedade e burnout. Quem vai explicar melhor pra gente é Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. As enchentes afetaram com mais gravidade a saúde mental de pessoas de baixa renda no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. A unidade é ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O estudo mostra que no grupo de quem ganha até R$ 1.500 por mês, todos estão com ansiedade e 70% estão com depressão e burnout, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema e estresse. As mulheres são as mais afetadas em todos os casos. A psiquiatra do hospital e coordenadora do estudo, Simone Hauck, diz que essa ansiedade generalizada vem do nível de ameaça que viveram. A maior parte dos desabrigados, eles estavam em bairros que têm essa faixa de rendimento e são pessoas com menos recursos para lidar com a perspectiva de bens materiais, com a incerteza quanto ao emprego, quanto a familiares. Então, a ansiedade, ela tem a ver com essa sensação de insegurança, de medo e de preocupação com o futuro. Entre os que têm renda de mais de R$ 10 mil por mês, 86% estão ansiosos, 1/3 tem depressão e quase metade está com burnout. Simone conta que o número de pessoas com estresse pós-traumático foi maior do que se imaginava. Por exemplo, o barulho de uma torneira, um barulho de água, né? Traz de volta aquelas cenas, aquela sensação de que a enchente está acontecendo de novo, de que daqui a pouco se pode perder tudo novamente. Muitas pessoas com dificuldade de voltar para suas residências e começar a reorganizar a vida, não só por causa disso, mas também por uma grande sensação de desesperança. As pessoas responderam a um questionário virtual e algumas vão ser acompanhadas por 1 ano. As informações vão servir de base para políticas públicas para a saúde mental. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Enfim, são muitas áreas que precisam ser vistas após essa tragédia no Rio Grande do Sul. E como sabemos, saúde mental é uma coisa muito séria e não pode ser deixada para, como algumas pessoas imaginam, para depois. Vamos falar agora sobre direitos de consumidores e destacar uma questão que pode pegar muita gente por aí. Você sabe o que fazer quando existe uma diferença entre o valor anunciado e o valor praticado por um estabelecimento? Pois é, uma questão que com certeza você já passou na sua frente e ela vai ser respondida por um especialista. Jonathan Hassen está aqui para explicar para a gente no quadro Nossos Direitos. Nossos Direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabe o que fazer quando o preço anunciado de um produto é um e o praticado é outro preço? O Código de Defesa do Consumidor possui algumas garantias para situações em que há diferença entre o preço anunciado e o preço praticado. A regra é válida tanto para compras em lojas virtuais quanto físicas. Se o preço anunciado numa gôndola no supermercado é um, mas no momento do pagamento estiver descrito outro preço, o consumidor tem direito a pagar o menor valor. Muitos locais já possuem a prática de realizar esses ajustes no caixa no momento do pagamento, não se opondo ali a praticar o menor preço, mas no caso de recusa, a principal medida necessária é insistir. A fundamentação para isso está no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, e aí, sendo necessário, sendo um problema recorrente por parte de algum estabelecimento, o PROCON pode ser acionado para poder intervir sobre essa situação. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima. Confira essas e outras publicações do quadro Nossos Direitos no site radiobrasildefato.com.br. Ontem aqui no programa, quem estava com a gente acompanhou a explicação da origem do 12 de junho, o Dia dos Namorados, se é feriado ou não, como funciona essa data. A gente vai seguir nessa toada, mas agora para falar de outra data super importante, que é o São João. Bora então arrumar essa agenda para não se atrapalhar nos compromissos. Olha só, o dia 24 de junho vai ser celebrado neste ano em uma segunda-feira e não é feriado nacional. Porque olha só, diversas cidades do país, especialmente na região Nordeste, têm feriados locais. Na capital de Pernambuco, Recife, o dia é sim feriado, assim como em outras cidades da região metropolitana. Outra cidade do estado onde há muita tradição dos festejos, que é Caruaru, também tem feriado no dia 24 de junho. Já na Paraíba, a capital João Pessoa tem decreto de feriado da data.
Outra cidade do estado, onde o São João é feriado, é Campina Grande, que defende ser o maior São João do mundo. Não vou entrar nessa discussão que eu sei que tem fundo, não vou entrar na polêmica. Bom, em Alagoas e na Bahia, o dia de São João é feriado estadual, ou seja, o decreto vale para todos os municípios. Por outro lado, em Sergipe, a data é ponto facultativo. Já no Maranhão, onde os festejos de São João também têm muita tradição, a data não é feriado, mas por lá, dia 29 de junho, dia de São Pedro, esse sim é feriado, porém, para tristeza geral da nação, é um sábado. Mas não impede todo mundo de comemorar muito. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você se encontra com a gente aqui a partir das 11 horas da manhã pela Rádio Brasil de Fato, para o mundo inteiro nos ouvir. A partir da 1 da tarde, você confere a gente aqui em São Paulo pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM. A gente também chega junto com outras emissoras espalhadas pelo país e você pode ouvir nosso programa a qualquer hora nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Peraí, não precisa mudar a estação, ajeitar a anteninha do seu rádio que tá tudo certo. Ele tá bem bom, inclusive preparadíssimo para ecoar uma excelente notícia de ocupação no ar, né? Se liga nesse termo. A gente vai chamar agora o nosso repórter Daniel Lamir, que bateu um papo com uma comunicadora do Ceará. E pelo que tô sabendo, pelo que me avisaram, a conversa é sobre uma das emissoras que retransmitem o Bem Viver, uma super parceira nossa de longa data. É isso, né, Daniel? Conta melhor essa história pra gente que eu tô ansioso pra saber os detalhes. Alô, Lucas, é isso mesmo. A gente bate agora uma prosinha sobre uma das emissoras que retransmitem o nosso Bem Viver nesse nosso Brasilzão. Olha que legal. E eu estou aqui com a Aline Oliveira, que é comunicadora do MST e está na articulação das rádios do movimento. A Aline está bem por dentro de uma informação que a gente até já adiantou aqui no programa. É que o MST conquistou a outorga de frequência e reinaugurou uma rádio comunitária em assentamento do estado do Ceará. Esse é o caso do assentamento Salão, em Mombaça, que já até celebrou a retomada dessa emissora comunitária após anos de fechamento. Esse ato foi realizado na noite do último dia 7 de junho, já que a Rádio Resistência Salão FM 87,9 estava de portas fechadas há 2 anos. E desde que foi ao ar em 2018, a rádio permaneceu fechada por um longo período, principalmente por problemas técnicos e burocráticos. Mas foi daí que veio a insatisfação popular, isso por parte das famílias assentadas. Elas queriam de todo jeito voltar a sintonizar a emissora. Daí, eles e elas criaram uma associação e passaram a buscar a outorga para operar como uma rádio comunitária. Após quase 2 anos de espera, em 24 de janeiro desse ano, a outorga foi concedida pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para começo de conversa, eu quero agradecer a Aline por estar aqui com a gente no Bem Viver e explicar um pouquinho mais dessa situação. Aline, nós agradecemos aqui por topar essa conversa com a gente. Olá, tudo bem? É um prazer para a gente participar desse programa que há muito tempo a gente acompanha e vem transmitindo também nas nossas rádios, né, nas rádios aqui do MST do Ceará. Valeu, Aline, a gente aqui agradece e eu queria perguntar qual é a importância, né, da Rádio Salão para o assentamento e como é que foi esse processo de organização, né, que a gente soube aí, a gente conferiu para a retomada da transmissão.
Rádios comunitárias populares, como nós chamamos no MST, elas são rádios de extrema importância para as comunidades rurais, né, já que são comunidades que são bem distantes, na maioria das vezes, das cidades, e o assentamento Salão é uma dessas realidades, né? O assentamento Salão fica distante mais de 60 quilômetros da cidade, e há muito tempo eles pautavam, né, a comunidade pautava esse acesso ao meio de comunicação que pudesse contribuir tanto na comunicação interna, como também na comunicação externa com outras famílias assentadas e de comunidades rurais no entorno do assentamento, né? Então, a rádio, ela tem essa importância, né, de trazer para a comunidade, para o assentamento, essa possibilidade de garantir uma comunicação feita dos trabalhadores e trabalhadoras para os trabalhadores e trabalhadoras, com uma linguagem simples, uma linguagem acessível, né, e tentando garantir a rádio como instrumento político de fortalecimento da luta dos camponeses e camponesas naquela região. A rádio Resistência Salão FM, ela faz parte de uma rede de rádios no MST, e aí essa conquista para a gente foi de extrema importância, essa outorga, né, já que desde o começo ela foi uma rádio também muito perseguida por vários grupos políticos da região, que de fato se incomodaram em ver os trabalhadores camponeses e camponesas tendo acesso a um instrumento de comunicação e que pudesse, através dele, ecoar vozes, né, vozes de luta, vozes de resistência, vozes de rebeldia, e que trazia nesses conteúdos que, de fato, faziam o enfrentamento, faziam a denúncia e faziam, desse modo, o enfrentamento direto contra o latifúndio nesse espaço de comunicação que sempre foi negado, historicamente, à classe trabalhadora. E aí, com a conquista da rádio, o assentamento passa a ter essa autonomia também com a comunicação popular. Bom, Aline, como você mesmo já adiantou aqui, a Rádio Resistência Salão não está sozinha, ela faz parte de uma rede com outras 7 rádios comunitárias que foram conquistadas pelo movimento Sem Terra no estado do Ceará. E aí a pergunta para essa questão é justamente como funciona essa rede aí no estado do Ceará. A nossa rede de rádios, né, hoje a gente tem 7 rádios, com a Rádio Resistência Salão, a gente iniciou esse processo em 2007, como nós costumamos dizer, com a primeira ocupação do latifúndio do ar. Porque assim como nós ocupamos a terra, ocupamos o latifúndio do saber, o latifúndio do ar também para a gente é considerado uma ocupação. Então, de lá para cá, de 2007 para cá, a gente conseguiu implantar mais 6 rádios, né? Hoje nós temos 7. E essa construção, ela é feita de uma forma muito coletiva. Hoje a gente tem, cada rádio dessa tem um coletivo de comunicadores e comunicadoras, e também tem uma coordenação que reúne todo mês para planejar, para pensar ações conjuntas, para discutir os programas que a gente retransmite, como é o caso do programa Bem Viver, como é o caso dos programas do Brasil de Fato, de outras redes de comunicação que nós também fazemos parte. Então, esse processo de articulação acaba fortalecendo e potencializando a comunicação popular nas áreas de assentamento de reforma agrária. A nossa rede de rádios, ela está também dentro do coletivo de comunicação do MST, bem como também faz parte da articulação do Brasil de Fato no Ceará. Então, a nossa rede de rádio, ela é uma rede que tem se fortalecido muito, apoiando essas iniciativas e fazendo parte também dessas iniciativas de comunicação popular no Estado, com outros movimentos populares também. Aline, nós do programa Bem Viver agradecemos aqui pela participação, né? E deixar também portas abertas aí para outros momentos da nossa conversa, tá bom? Muito obrigado pelo convite, a gente que fica muito satisfeito, né, em poder se ouvir e se ver também nesse espaço, que é um espaço de luta, um espaço de enfrentamento, um espaço que a gente garante boas pautas, viu? O programa Bem Viver está de parabéns, eu acho que a equipe que faz o programa Bem Viver também, e a gente só tem gratidão por fazer parte também em algum momento dessa história, dessa construção. Valeu, muito obrigado pelo convite. Que lindeza saber dessa história, minha gente. Valeu demais, Dani. Valeu demais, Aline. Como você bem explicou, uma ocupação do ar. Quero muito usar essa expressão mais no meu dia a dia. Achei linda, cheia de significado. Bom, e sobre esse assunto, a gente também sugere que as pessoas possam ler a matéria completa sobre a retomada da rádio. A própria Aline escreveu e está disponível no site brasildefato.com.br e você acha também em brasildefatoce.com.br.
E nessa sintonia boa, a gente se despede por hoje. A edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela Rádio Brasil de Fato para o mundo inteiro nos ouvir pela internet. Já a partir da 1 da tarde você confere nosso programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.